Olá. Desperdício de energia é uma coisa pouco inteligente e não vale a pena em geral. O bom é economizar energia e usar a nossa energia vital com uma certa sabedoria. Mas será isso sempre possível? O Marquês de Maricá, um dos maiores pensadores brasileiros de todos os tempos, escreveu no aforismo 308 do seu livro de Máximas que o ódio e a guerra que declaramos aos outros nos desgasta e consome a nós mesmos. Mas ele não falou de conflito, ele falou de ódio e guerra. Se nós definirmos guerra como uma forma exagerada de conflito, guerra é, de fato, uma coisa desprezível e que pode ser afastada, pode ser superada. Assim como o ódio. O ódio é uma característica da imbecilidade humana e nós podemos nos libertar da imbecilidade. É uma coisa perfeitamente que está ao nosso alcance. Pode ser até que a gente se liberte da imbecilidade mais grosseira da nossa espécie humana ainda nesse século XXI. Podemos trabalhar para isso. Então, o ódio como atividade imbecil presente na alma humana, sim, pode ser superado. Nós temos inúmeros exemplos de sábios que superaram o ódio, assim como superaram o medo, porque o ódio é a cara agressiva da covardia medrosa. Deixar isso claro. Ódio e medo são inseparáveis, são dois nomes diferentes para a mesma coisa. Então, sem ódio e sem medo, surge a sabedoria. Mas ódio é uma coisa, guerra é outra coisa. Os dois andam juntos, em geral. Mas ódio e guerra sendo uma coisa superável, conflito é parte da vida. Há conflitos dentro da alma, que são mais ou menos inevitáveis. Há conflitos entre as almas, na mesma família, entre pessoas que se amam. Há conflitos entre famílias, há conflitos culturais entre grupos no mesmo país, há conflitos entre países e todo tipo de conflito, em tese, pode ser manejado com sabedoria e manejado de maneira a ser substituído, pelo menos em grande parte, por cooperação, compreensão mútua, ajuda mútua e boa vontade. De maneira que conflito não é sinônimo de guerra, longe disso. Conflito é uma diversidade de interesses, uma diversidade de pontos de vista, uma desarmonia relativa. A questão é como nós manejamos os conflitos dentro da nossa alma e os conflitos entre a nossa alma e outras almas, os conflitos sociais e os conflitos entre nações. Isso pode ser manejado de maneira inteligente, a produzir paz num nível superior de consciência, a produzir harmonia num nível superior de experiência comum. Separação e união são parte da vida, os dois. E esse é apenas um dos pares de opostos que fazem a vida e que são inúmeros. Mas nós podemos manejar os conflitos de maneira a aprender com eles e a aprender a arte da paz. Todo conflito é parte de uma cooperação maior. A cooperação é a regra. O conflito é uma atividade menor dentro do grande convívio que há entre todos os seres. E o conflito é uma espécie de verificação e exame crítico do convívio, da cooperação. No interior da cooperação entre todos os seres na natureza, surge o conflito como uma verificação de qualidade. Será que está bem? Como pode melhorar? Então vem o conflito, depois o conflito se resolve, depois o conflito se renova, e assim vai. Administrando conflitos, nós estamos constantemente harmonizando todos os assuntos relativos à nossa vida.
Mas a fonte da paz, definindo a paz não como uma coisa imóvel, mas a paz como um processo de criação contínua de harmonia, a fonte da paz está na nossa alma, está no nosso coração. E não se trata de chegar a uma paz como se ela fosse eterna e imóvel. Mas se trata de produzir paz como um jorro, como um fluxo constante de criação de formas novas de convivência. O grande erro é pensar que nós vamos chegar a um tratado de paz, a um acordo, e que esse acordo então vai libertar a gente de conflito. Não, conflito é parte da vida. Um acordo é apenas uma tentativa de congelar a realidade. Pode servir no curto prazo, mas ele tem prazo de validade, ainda que a validade dele não seja declarada. A paz depende de um processo contínuo de construção de harmonia. A harmonia dinâmica é como você querer andar de bicicleta sem mexer a roda da frente. Andar em paz significa um constante ajuste dos termos da paz, um constante processo de revisão e adaptação do processo da cooperação. A roda da frente da bicicleta está sempre oscilando mais para cá, mais para lá, numa constante adaptação às circunstâncias do terreno e do peso do ciclista que se inclina para um lado e para outro. Você não consegue andar de bicicleta com uma roda dura. Do mesmo jeito, você não consegue viver em paz se não houver um constante, não digo renegociar, mas um constante processo de adaptação dos termos da harmonia. E é isso que faz a vida uma coisa criativa e uma coisa tão valiosa, porque a vida se renova a cada dia, se renova a cada instante. Portanto, a paz brota como água límpida que nasce na nascente de um rio. A paz brota do coração puro. E a paz que brota do coração honesto, ela se derrama sobre a vida e vai purificando as coisas todas. A solução para a paz não é eliminar o conflito no seu sintoma, no seu resultado final, o conflito aberto, já feito de fatos objetivos. Isso é parte, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é a produção de boa vontade. E a produção de boa vontade entre os seres, entre as nações, entre os indivíduos, surge do autoconhecimento espiritual do indivíduo. Ou seja, cada indivíduo deve ter um mínimo de sabedoria na relação consigo próprio, de maneira que seja ele próprio um centro de paz para os outros ao seu redor. E, evidentemente, quando nós tivermos uma sociedade com uma cota suficiente de indivíduos que vivem em paz consigo próprios, nós vamos ter paz na sociedade. Não precisa nem que todos sejam pessoas que vivem em paz consigo próprios. Nós tivemos uma certa cota de indivíduos que sabem o que é paz na alma, essa experiência comum vai se irradiar para os outros e todos vão viver, não sem conflito, mas todos vão viver numa relativa paz, com a quantidade necessária de conflito para que haja aprendizagem. Porque conflito gera dor, e dor gera aprendizagem, e aprendizagem gera sabedoria.